Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos iniciar uma nova playlist no canal, playlist essa de matemática, que vai falar de análise combinatória, técnicas de contagem e probabilidade. Vou abordar todas as características dessas duas vertentes importantíssimas dentro da matemática. Vamos ver tanto a parte teórica quanto aplicar na resolução de exercícios. Então, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver novidade no canal. E se gostar do vídeo, deixe seu like que vai nos fortalecer e nos incentivar a fazer mais material. Beleza, galera? Então vamos iniciar a aula. Então, galera, quando falamos em análise combinatória ou simplesmente combinatória, em algumas situações, principalmente no âmbito de concursos públicos, é comum encontrarmos falando de contagem, simplesmente técnicas de contagem. É a parte matemática que estuda os métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagens. Por exemplo, a origem da análise combinatória ela deriva dos jogos de azar, por exemplo, a Mega Sena. É possível a gente inferir qual o total de possibilidades que é possível montar um jogo dentro das combinações possíveis lá da Mega Sena. E aí você saber mais ou menos qual a sua chance de ganhar. Não só a Mega Sena, como outros jogos, por exemplo, de azar. Uma senha numérica de uma conta que você vai criar na rede social. Quantas possibilidades de senha diferente é possível você criar? O exemplo citado aqui do emplacamento de carros. Quantas placas distintas é possível você formar com esse padrão alfanumérico, utilizando as letras lá do nosso alfabeto e os algarismos? Outra situação destacada aqui: você vai a um restaurante, uma pizzaria. Existe lá, suponhamos, 10 opções de pizzas diferentes e 8 opções de sucos diferentes. Quantas opções de lanches diferentes você pode pedir, desde que peça uma opção de pizza e uma opção de suco? Dentre outras situações de contagem, são técnicas que auxiliam processos como esse que eu citei, são âmbitos de estudo da análise combinatória. Ok? Para entendermos mesmo a análise combinatória, precisamos entender inicialmente dois princípios extremamente importantes. Um princípio que nós chamamos de princípio aditivo e o outro princípio que é chamado princípio multiplicativo. Esses princípios estão dentro da análise combinatória. O princípio aditivo ele é relacionado com a palavrinha ou e o princípio multiplicativo com a palavrinha e. Como assim? Eu vou mostrar para vocês como que se aplica isso. O princípio aditivo, sempre que tivermos questões que formos aplicar o princípio aditivo, a gente vai somar o total de possibilidades para cada evento para ter o total de possibilidades geral. Como assim, professor? Veja só no exemplo. O exemplo diz o seguinte: para subir o segundo andar de um shopping, tem à disposição 5 elevadores, 6 escadas rolantes e 4 escadas normais. De quantas formas diferentes é possível subir ao segundo andar desse shopping? Esse é um problema que a gente vai aplicar o princípio aditivo. Antes de resolvermos esse problema, vamos ver um problema similar, só que aplicaríamos o princípio multiplicativo. Veja só. Quando for o princípio multiplicativo, vamos multiplicar. Esse princípio multiplicativo podemos chamar também de princípio fundamental da contagem. Certo? É mais comum até aparecer esse termo. O princípio multiplicativo é o princípio fundamental da contagem. O problema é que vamos aplicar o princípio multiplicativo diz o seguinte: uma pessoa possui 5 calças, 6 camisas e 4 opções de calçados. Quantos looks distintos é possível montar utilizando uma peça de cada roupa? Então, os dois problemas, veja que são problemas que envolvem as mesmas quantidades de opções para cada evento. Por exemplo, 5 elevadores, 5 calças, 6 escadas rolantes, 6 camisas, 4 escadas normais, 4 opções de calçados. Só que preste atenção no detalhe. Quando eu falo no princípio aditivo, que vai ser o ou, a gente vai aplicar ele da seguinte forma. Quando formos resolver uma questão que as possibilidades, se você for utilizar uma ou a outra, será princípio aditivo. Como assim? Vamos pensar no exemplo aqui do shopping. Tu está no primeiro andar.
Para subir para o segundo andar, você vai subir de escada e elevador ou de escada ou elevador? Pensa comigo. É claro que será de escada ou elevador. Você não tem como subir uma perna na escada, outra perna no elevador, por exemplo. Então você vai ou de um ou de outro, de cada vez, concordam? Já na outra situação aqui, se você vai se vestir, a questão deixa claro que para montar o look precisa ter uma peça de cada roupa. Então você vai utilizar calça e camisa ou calça ou camisa? Você pode dizer, não, pessoal, mas eu posso sair sem camisa, de boas. Só que não, na questão ela deixa claro que precisa uma peça de cada roupa. Então você vai utilizar calça e camisa e calçado. Então vai usar o e, princípio multiplicativo. Nesse exemplo aqui vai usar o ou, uma opção ou a outra de cada vez, princípio aditivo. Então como que responde isso? O princípio aditivo, o nome já diz, aditivo soma-se. Então eu vou somar o total de possibilidades. Eu coloco a primeira possibilidade aqui, vou somar com a segunda possibilidade e vou somar com a terceira possibilidade. Vou ter o total de possibilidades. Na primeira possibilidade aqui são elevadores, então eu tenho à disposição 5 elevadores para subir. Na segunda opção são escadas rolantes, tenho 6 escadas rolantes à disposição para subir. E na terceira opção são escadas normais, não são escadas rolantes, tem 4 escadas normais, certo? Aqui, como é o princípio aditivo, eu vou de um ou outro, eu somo o total para achar o total de possibilidades. Nesse caso, basta somarmos 5 mais 6 mais 4. 5 mais 6 mais 4 dá um total de 15 possibilidades, certo? Veja como isso aí é tranquilo de se fazer. Então, aqui eu teria um total de 15 possibilidades. Só isso, só. Quando for problemas relacionados ao princípio aditivo, que for uma possibilidade ou a outra, você soma o total de possibilidade de cada evento, acha o total de possibilidade geral. Quando for multiplicativo, vamos lá, vamos colocar aqui. Lembra que o princípio multiplicativo pode ser conhecido como princípio fundamental da contagem. Quando é que eu vou saber? Quando tiver o e, uma coisa e a outra. Então, no caso aqui, vou usar calças, camisas e calçado ao mesmo tempo. Então, é só colocar. Na primeira opção, eu tenho 5 opções de calças, tenho 6 opções de camisas e tenho 4 opções de calçados. Neste caso aqui, eu teria que multiplicar o total de possibilidades. Então, no caso, seria 5 vezes 6 vezes 4. Aqui a gente vai ter um total de 120 possibilidades diferentes. Então, se tu dispõe no seu guarda-roupa aí 5 calças, 6 camisas e 4 opções de calçado, tu pode montar 120 looks diferentes. Certo? Poderia variar 120 looks diferentes. Se você está em um primeiro andar de um prédio, de um shopping, quer subir para o segundo andar e você tem 5 elevadores, 6 escadas rolantes e 4 escadas normais, pode subir de 15 formas diferentes. Tranquilos aí, guarda no coração esse princípio, principalmente esse princípio multiplicativo, que é conhecido como princípio fundamental da contagem, certo? E quando for princípio aditivo também. Vamos ver os demais. Outro fato bem importante, eu costumo até chamar de linguagem da operação da análise combinatória, que é o fatorial. O fatorial na matemática é o ponto de exclamação. O que representa esse fatorial? O fatorial, ele representa um número que vai ser multiplicado pelo seu antecessor até chegar em 1. Não entendi, veja só, a representação do fatorial, eu tenho aqui n elementos fatorial, n fatorial. Então, eu vou estar pegando n, multiplicando pelo antecessor, o número que vem antes dele, até chegar em 1, como está representado aqui. Quem que é o número que vem antes do n? n menos 1. Quem que vem depois? n menos 2 e assim por diante. Vamos ver em exemplos numéricos para ficar mais fácil de entender. Veja só. Digamos que eu tenha 4 fatorial. Pontozinho de exclamação quer dizer fatorial. O 4 fatorial é a gente pegar o 4 e descer multiplicando até chegar em 1. Então vai ser 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Esse é o resultado de 4 fatorial, certo? Só a gente fazer 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 2 são 24, e 24 vezes 1 é o próprio 24, certo? O fatorial na matemática é só isso. Só você pegar o número e descer multiplicando pelo seu antecessor até chegar em 1. Mais exemplo, 6 fatorial, o mesmo raciocínio. Você pega o 6, multiplica pelo antecessor, que é 5, pelo seu antecessor, que é 4,
pelo antecessor que é 3, pelo antecessor que é 2 e pelo antecessor que é 1. Desce multiplicando tudo. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. E 720 vezes 1 dá o próprio 720. Certo? Em algumas situações, você pode descer multiplicando até chegar ao 2, por exemplo. Porque multiplicar por 1 não faz diferença. Só pela padronização que a gente multiplica aqui até o 1. Mas se você descer multiplicando até o 2 apenas, já chega no resultado. Porque algum número vezes 1 não faz diferença. Lembra que o 1 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão. Tranquilo isso aí? Estou fatorando essa representação. Ah, mas se vai ser sempre assim, pode ter algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, digamos que eu tenho uma expressão como essa, onde eu tenho 8 fatorial, a gente se lê assim, 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Em situações como essa, para não ficar muito grande a operação, a gente simplifica. De que forma? O 8 fatorial eu posso escrever assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Onde você para, eu coloco o sinal aqui fatorial, vezes 6 fatorial. Pessoal, por que não foi até o 1, parou no 6? Veja só. Quando eu faço aqui, ó, embaixo eu tenho o 6 fatorial, desce multiplicando. Eu fazendo isso, galera, eu consigo parar aqui. Como está multiplicando, eu consigo simplificar esse 6 fatorial de cima o 6 fatorial de baixo, porque o resultado daria 720 do 6 fatorial. O 6 fatorial daria 720. Como está multiplicando, eu posso simplificar. E aí, quando for situações como essa, a gente deve simplificar. Você desce multiplicando até parar no valor que tem embaixo, quando for na multiplicação, aí você consegue simplificar para ganhar tempo. Em cima vai sobrar apenas 8 vezes 7. Tendo em vista que o 6 fatorial cancelei com o 6 fatorial de baixo. E o 8 vezes 7 dá 56, certo? Então, essa operação aqui é bem importante você fazer. Em muitas situações é muito importante a gente simplificar, não só para ganhar tempo, como algumas questões, se não simplificar, vai ser meio complicado de realizar. Beleza até aí? Qualquer dúvida, lembre, deixa nos comentários alguma dúvida que eu vou estar respondendo todas, beleza? Vamos para mais um exemplo. Digamos que eu tenho essa outra situação aqui, ó. 9 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Mesmo que não tenha nada aqui ao lado, é como se tivesse um pontozinho de vezes aqui entre o 7 fatorial e o 3 fatorial. Então, o que é que eu vou fazer? Quando tiver situações assim, você poderia desenvolver o 9 fatorial todinho, mas daria muita multiplicação. Então, eu vou descer multiplicando até encontrar um valor que seja embaixo para que eu possa simplificar. Você pode fazer assim, ó. 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Embaixo, vou repetir, eu tenho 7 fatorial que multiplica o 3 fatorial, certo? É o valor que eu tenho embaixo. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Aqui já dá para simplificar alguns termos. Por exemplo, eu já posso cancelar o 7 fatorial com o 7 fatorial de baixo. Lembrando que na multiplicação eu posso fazer isso, eu posso simplificar. Em cima sobrou o quê? Sobrou 9 vezes 8. Sobrou em cima 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? É o 3 vezes 2 vezes 1. Ou simplesmente 3 vezes 2. A partir de agora vamos descer até o 2, porque multiplicar por 1 você sabe que não faz diferença. Sobrou em cima o quê? 9 vezes 8. Quanto que é 9 vezes 8? 72. Quanto que é 3 vezes 2? 6. Então em cima vai ficar 72 dividido por 6 embaixo. 72 dividido por 6 nós vamos ter 12. Beleza? Viu como é tranquilo? Então, quando tivermos situações nesse estilo, você pode simplificar. Outra situação aqui que pode aparecer. Nesse caso aqui, galera, você já poderia dizer, pessoal, isso aqui eu sei, tá fácil. Eu já vou simplificar o 4 fatorial com o 4 fatorial. Só que não, galera. Lembre, está somando, ó. Você só pode simplificar quando está multiplicando. O que eu aconselho tu fazer aqui? Você pode separar em duas operações. Por exemplo, eu posso fazer assim, eu posso fazer 7 fatorial dividido por 4 fatorial mais 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Não é isso a propriedade lá das operações com fração? Esse número aqui de baixo eu posso separar para os dois. Beleza? Aqui, olha como ficou fácil a situação aqui agora. Aqui a gente pode fazer o seguinte. Esse 7 fatorial eu posso fazer assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar no 4. Você já entendeu por que eu parei no 4, não é isso? Deixa aí nos comentários se você entendeu isso. Aqui, ó, vai ficar
4 fatorial sobre 4 fatorial. Eu só separei, certo? E eu desci o 7 até chegar no 4, porque aqui eu consigo fazer o procedimento de cima. Eu consigo simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Sobra o restante, certo? Vou fazer o restante dessa operação aqui embaixo. Vou pegar esse restante dessa operação. Vamos fazer lá embaixo. Vamos puxar para cá, para ter mais espaço. Aqui vai ficar, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Vou repetir, ó. 7 vezes 6 vezes 5, certo? Mais... Pessoal, quanto é 4 fatorial dividido por 4 fatorial? Me diz aí, eu vou até circular aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Precisa desenvolver? Não precisa, galera. Lembre disso. Um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Então, lembra disso. 7 fatorial dividido por 7, 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai ser 1. Certo? Ah, mas eu queria desenvolver o 4 fatorial em cima e embaixo e dividir. Não tem problema, também vai dar 1. Mas não precisa, é só perder tempo. Então, aqui você, 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1. Aqui você primeiro faz a multiplicação. 7 vezes 6 vezes 5 dá um total de 210, certo? Fica 210 mais 1. 210 mais 1, nós temos um total de 211. Uma boa questão, certo? Quando tiver uma soma, eu aconselho você fazer dessa forma. Poderia aplicar o fator comum também, colocar o fator comum, mas eu prefiro fazer dessa forma. Coloca os dois, separa em 2 frações ou em 3, o tanto for necessário, para você conseguir fazer igual esse procedimento. Ok? Outro ponto, outra característica importante que você precisa gravar é o seguinte: por conversão, 1 fatorial é próprio igual a 1. 0 fatorial também é igual a 1. É possível a gente demonstrar, mas o objetivo dessa aula não é a gente demonstrar esses valores. Mas essas duas informações você tem que guardar consigo. Sempre que tiver 0 fatorial e 1 fatorial, ambos serão igual a 1. Beleza? Dando continuidade, vamos falar agora sobre anagramas. Anagramas é muito comum também aparecer em questões de contagem, anagramas. O que são anagramas? De forma literal, anagramas são as permutações entre as letras de uma palavra, números de uma sequência, elementos de um conjunto, entre outros. Geralmente, anagrama está relacionado principalmente a isso aqui, a letras. Só que não é somente a letras. Eu posso ter anagramas de números, de elementos de um conjunto e assim por diante. E o que são permutações? Permutar, galera, é trocar. Permuta é uma troca. Então, permutações são trocas de lugar entre 2 ou mais elementos de uma lista de um conjunto ordenado que segue alguma ordem. Representamos a permutação por P. Então, se eu vou trocar de lugar N elementos, então será Pn, permutação de N elementos. A permutação é a mesma coisa que o fatorial. Então, se eu digo Pn, permutação de N elementos, é a mesma coisa que eu ter N fatorial. Como assim? Veja só. Digamos que eu tenho na situação P3, permutar 3 elementos. Isso é a mesma coisa que eu ter 3 fatorial, certo? Da mesma forma, digamos que eu tenho P5, é a mesma coisa que eu ter 5 fatorial. Como é que faz o 3 fatorial? Vimos anteriormente. Só pegar o 3 e descer multiplicando até chegar no 1, no 2 no caso. 3 vezes 2 dá 6. Então, 3 fatorial seria 6. Então, P3, a permutação de 3, o 3 fatorial é 6. P5, o 5 fatorial, é você pegar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Certo? Então, essa linguagem do fatorial da permutação é bem importante saber. E quando eu falei para vocês que anagramas principalmente está relacionado aqui com letras, veja só. Digamos que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho a palavra rosa. Eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso trocar, posso permutar as letras dessa palavra para formar uma nova palavra. Por exemplo, eu poderia escrever, por exemplo, a palavra Saro. Ah, mas a palavra Saro não tem sentido. Beleza, pode não ter sentido, mas é uma nova reescrita. Poderia escrever, por exemplo, a palavra soro. Sora, por exemplo. A palavra raso, certo? E assim por diante, poderia escrever outras, só trocando as letras. Da mesma forma, eu poderia escrever assim, eu poderia escrever R-S-O-A.
Ah, mas isso aqui não tem sentido. É uma coisa que você já tem que guardar essa informação. Anagramas não necessariamente precisa fazer sentido a palavra. Pode ser uma palavra que faz sentido, ou pode ser uma palavra que não faz sentido, desde que troque a ordem e seja uma combinação diferente. Aí como é que eu faço para descobrir o total de possibilidades que eu posso ter para essa palavra e para qualquer palavra? Tem duas possibilidades, tem dois formatos. Primeiro, quando tivermos palavra que não tem letras repetidas, é só você pegar o total de letras e você fazer o fatorial. Como, por exemplo, você permutar, são 4 letras. Então, aqui é a mesma coisa que eu ter P4, permutar 4 letras. E é 4 fatorial. Certo? Que vai ficar o quê? Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Certo? Deixa eu até fazer aqui embaixo para ficar melhor. Tem 4 letras, então é só fazer. Permutar 4 letras, que é 4 fatorial. 4 fatorial é a gente pegar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 são 12. 12 vezes 3 são 24. Então, nesta situação aqui, eu poderia ter 24 palavras diferentes com essas 4 letras. Poderiam fazer sentido ou não, certo? Mais um exemplo para você ver como é fácil. Palavra escola. Quantas letras tem na palavra escola? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é só a gente fazer esse 6. Ou 6 fatorial. 6 fatorial, a gente pegar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, certo? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 são 120. 120 vezes 3 são 360. 360 vezes 2, 720. Então, na palavra escola, se você for permutar, for trocar de lugar as letras da palavra escola, dá para formar um total de 720 palavras diferentes. Lembrando, elas podem ter sentido ou não, mas toda nova palavra é uma combinação diferente, é um anagrama diferente, a gente diz, certo? A segunda situação, galera, é quando eu passo a ter letras repetidas. Por exemplo, digamos que eu vou fazer aqui a palavra cartaz, eu vou repetir do mesmo jeito, cartaz. Só que eu vou trocar as palavras, as letras A, veja que eu tenho 2 letras repetidas. Uma eu vou colocar de uma cor e a outra letra A eu vou colocar de outra cor. Se eu invertesse e colocasse assim, ó. Digamos que eu vou apenas inverter essa situação aqui. E vou repetir o restante aqui. O C, o R, o T e o Z. Veja que eu troquei de lugar só a letra A. Eu coloquei de uma cor diferente só para enfatizar que eu troquei a letra. Tu concorda que é exatamente a mesma palavra? Isso não pode ser considerado um anagrama diferente, certo? Porque são letras repetidas. Então, quando eu tenho letras repetidas, se eu for simplesmente fazer a permutação do total de letras, eu vou estar contando mais de uma vez o mesmo anagrama. Para resolver esse problema, a gente faz o seguinte. A gente vai pegar o total de letras que tem. No caso aqui, cartaz tem 6 letras, então eu vou fazer 6 fatorial. E você vai dividir pela quantidade de letras que se repetem na sua forma de fatorial. Por exemplo, se repete a letra A, só que a letra A se repete quantas vezes? 2 vezes, então eu vou dividir aqui por 2 fatorial. Certo? Pessoal, se tivesse mais de uma letra que se repetisse, eu vou mostrar um exemplo nessa situação. Mas a primeira situação é essa. Em cima você coloca o total de letras na forma fatorial, então são 6 fatorial. Embaixo você divide pela quantidade de vezes que aquela letra se repete. Aqui só se repete o A, então é 2 fatorial. Aqui a gente já sabe que vai fazer, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Embaixo a gente tem, ó, 2 fatorial. Concorda comigo aqui que a gente já dá para simplificar? A gente pode simplificar 2 fatorial com 2 fatorial. Vamos sobrar aqui como resultado para essa situação 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Aqui a gente vai até o 360 apenas. Certo? Lembrando que o 2 fatorial da parte de cima, eu simplifiquei com 2 fatorial da parte de baixo. Beleza? Uma outra situação para finalizarmos essa ideia é, também tenho letras repetidas, só que eu tenho mais de uma letra que se repete. Primeiro passo, você coloca na parte de cima o total de letras. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras.
Então, na parte de cima, eu vou colocar 7 fatorial. Na parte de baixo, vamos colocar as letras que se repetem. Primeira letra A. Veja que a letra A ela se repete 3 vezes. Ó. Então, como se repete 3 vezes a letra A, eu vou colocar aqui embaixo 3 fatorial. Vezes a letra R também se repete 2 vezes. Então, eu coloco aqui 2 fatorial. Ah, quer dizer que se tivesse uma terceira letra que se repetisse, eu adicionava também, faria o mesmo procedimento. Beleza? E aqui é só resolver. Aqui a gente pode fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar no 3 fatorial, vocês já sabem por quê, não é isso? Embaixo eu tenho 3 fatorial que multiplica 2 fatorial. Concordam comigo que aqui já dá para simplificar? Vamos simplificar 3 fatorial com 3 fatorial. O restante a gente faz as contas. Trazendo aqui para baixo. 7 vezes 6. 7 vezes 6 são 42. 42 vezes 5 são 210. 210 vezes 4 dá 840. Então, multiplicando tudo em cima, a gente tem 840. Certo? 2 fatorial é o próprio 2. 2 vezes 1 são 2. Então, embaixo vai ficar 2. 840 dividido por 2, sabemos que é igual a 420. Beleza aí? Então, outra situação bem importante que devemos fazer dentro das combinatórias são anagramas, troca de, geralmente relacionada a letras. Se forem palavras que a letra não se repete, é só você fazer o fatorial do total de letras. Se as letras se repetirem, você divide embaixo pela quantidade de vezes que a letra se repete. Caso seja mais de uma letra, você vai multiplicando aqui embaixo. Ok? Vamos aplicar um pouco disso em questões. Vamos ver como que é cobrado isso em resolução de questões. Questões de concursos e vestibulares. Essa primeira questão nos diz o seguinte, ó. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, diferentes. 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. Olha a palavrinha aí aqui entrando em destaque. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o seu pedido? Essa questão, galera, é uma questão clássica do princípio multiplicativo, é uma questão clássica do princípio fundamental da contagem. Veja só, eu vou colocar aqui 4 risquinhos. Eu costumo chamar o princípio fundamental da contagem como regra do tracinho. Regra do tracinho. Você coloca um traço para cada possibilidade. A questão aqui é, a refeição a pessoa vai escolher carne, bebida, sobremesa e salada. É um e o outro. Não é um ou o outro. Ela não vai escolher só carne ou só bebida, por exemplo. É um e o outro. Quando é o i, ó, o i aqui entra em destaque. Quando é i, é princípio multiplicativo. Então, você vai multiplicar o total de possibilidades. Olha como é tranquilo. Para a primeira possibilidade, que seria salada, eu vou botar o S de salada. Segunda possibilidade para carnes. Terceira possibilidade para bebidas. E a última possibilidade aqui para sobremesa. Vou botar o SO para sobremesa e vou colocar aqui o SA para salada. Aí quantas possibilidades vai ter? É só a gente fazer, ó. Para salada, a questão nos diz aqui que tem 2 saladas diferentes, então tem duas possibilidades. Para carnes, 4 tipos de carnes, então eu tenho 4 possibilidades para carnes. Para bebidas, 5 variedades de bebidas. Então, eu coloco aqui os 5. E para sobremesas, tenho 3 tipos de sobremesas. Como é princípio multiplicativo, é só você multiplicar um pelo outro, certo? O total de possibilidades. 2 vezes 4 são 8. 8 vezes 5 são 40. 40 vezes 3 dá um total de 120 possibilidades. 120 possibilidades é o gabarito da letra E. Beleza aí? Então você vai identificar se é princípio aditivo ou multiplicativo. Foi princípio multiplicativo, é regra do tracinho. Você coloca um tracinho para cada um e você vai multiplicar o total de possibilidades. Segunda situação, galera. Segunda situação. Segundo exemplo. Problema da Unifor, Ceará. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para tirar foto? No caso, são 6 pessoas. Eu vou colocar aqui os 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Diz que é um casal e os 4 filhos. Então vai ter o pai e a mãe, certo? Quem que é o pai, quem que é a mãe, não sei. Eu vou colocar o P de pai e vou colocar o M de mãe. Por exemplo, nessa situação. Diz que sempre ele vai ter que estar entre os filhos. Então, o pai vai ter que estar numa ponta e a mãe no outro, e os filhos no meio. Então, aqui sobra 4 possibilidades para os 4 filhos. No primeiro espaço aqui, qualquer um dos filhos pode ficar. Então, só tem 4 possibilidades para ficar aqui, que são qualquer um dos filhos. Se um dos filhos já ocupou esse espaço, aqui só sobram 3 possibilidades para ocupar esse. Se já tem 2 filhos ocupando cada um espaço, aqui só sobra 2 possibilidades. E o último, consequentemente, aqui. Certo? Como são os pais e os filhos, é princípio multiplicativo também. Eu vou multiplicar o total de possibilidades. Certo? Vou multiplicar o total de possibilidades. Então, eu vou ter 4 possibilidades aqui, vezes 3 do outro, vezes 2 do outro, que vai dar um total de 24 possibilidades. Se é direito, então a resposta é a letra A, só que tenha cuidado, tenha muita calma nessa hora. Se eu fizesse exatamente essa representação aqui agora, vou colocar os 4 tracinhos, os 6 tracinhos no caso, representando os 4 filhos, o pai e a mãe. Só que aqui agora eu vou inverter. Em vez do pai estar do lado esquerdo, eu vou colocar o pai do lado direito. E a mãe do lado direito, eu vou colocar a mãe do lado esquerdo. Tu concorda que é uma possibilidade diferente se você tira uma fotografia, uma foto? Seu pai está do seu lado esquerdo e sua mãe do lado direito. Se você inverter os dois, é uma foto diferente, é uma pose diferente, digamos assim. Então, aqui teria também as mesmas possibilidades, 4, 3, 2 e 1, quando multiplicarmos dá 24. Só que com o pai em lados diferentes e a mãe em lado diferente. Então, o total de possibilidades, nesse caso, deveria ser a soma desses dois. Porque diz que os pais têm que ficar nas extremidades, só que não diz que um tem que ficar do lado direito e outro do esquerdo. Então, eles podem fazer as fotografias do lado direito e depois inverterem eles de lado. E aí vai ter um total de 24 mais 24, teremos um total de 48 possibilidades. Tenha muito cuidado nessas cascas de banana, nessas pegadinhas para não errar questões. Certo? Grande parte das pessoas já vinha direto na letra A. Não tinha analisado esse detalhe, mas no caso a resposta seria a letra B. Beleza? Terceira questão diz o seguinte: de quantas formas podemos permutar as letras da palavra elogiar, de modo que as letras A e R fiquem juntas em qualquer ordem? Essa outra questão bem legal, questão de anagramas, ó. Palavra elogiar. Quantas letras tem a palavra elogiar? A palavra elogiar tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Temos um total aqui de 7 letras. Só que ele nos diz na questão que a letra A e R tem que ficar juntas. Pessoal, uma dica é, quando falar questão desse tipo, que tais letras têm que ficar juntas, considere essas letras como sendo uma única letra. Certo? Então, se eu considerar A e R sempre juntas, então A e R é como se fosse uma única letra. Então, eu posso fazer o seguinte, seria 6 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 possibilidades. Só que eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui ó, o A e o R aqui já. Ele diz que sempre vai ter que ficar junto ao A e o R. Então eu já poderia colocar aqui o A e o R, certo? Seria uma das possibilidades. Só que eu poderia colocar, em vez de A e R, eu poderia colocar RA. Concorda comigo? Estão juntas, só que em qualquer ordem. Ele fala aqui, ó, em qualquer ordem. Então o que eu vou fazer nesta questão aqui? Ó? O que eu vou fazer nessa questão aqui? Para ocupar a primeira possibilidade, eu tenho um total de 6 possibilidades, que seria a letra E, letra L, letra O, letra G, letra I ou A e R, que considera como sendo apenas uma. Se uma já ocupou aqui, aqui sobra 5 possibilidades, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Isso daqui considerando, vamos imaginar essa primeira situação, considerando aqui, vamos fazer primeiro essa multiplicação. Ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. Ok? Aqui 720. Considere nessa situação aqui AR. Eu poderia inverter, fazer essa mesma situação aqui. Poderia fazer essa mesma situação, só que só trocando de posição o A e o R. Porque aí já daria uma combinação diferente. AR ou RA são combinações diferentes.
certo? Que daria o mesmo cálculo, ó, daria 6 possibilidades, 5, 4, 3, 2 e 1. Fazendo a conta, daria o mesmo 720. Só que imagina agora que em vez de ser AR, fosse RA. Invertir a posição do A e do R. Em vez de ser o A primeiro, vem o R primeiro. Então, colocando aqui RA. Então, eu teria 720 possibilidades para o AR e 720 possibilidades para o RA. Ao todo, era só somar os dois. 720 mais 720, 1440. Seria o gabarito da nossa questão. 1440 possibilidades, letra D. Então, outra questãozinha legal aí que você tem que tomar cuidado, beleza? E a última questão da nossa aula diz o seguinte: quantos números de 3 algarismos distintos é possível montar? Um número de 3 algarismos. O que seria esse número de 3 algarismos? Por exemplo, digamos que eu monte o número 296. É um de 3 algarismos. Digamos que eu monte o número 784. Digamos que eu monte o número 900. 901, por exemplo. Agora, se eu montasse o número, por exemplo, 030, tu concorda que esse número só tem 2 algarismos? Por que ele só tem 2 algarismos? Porque esse 0 à esquerda aqui, ele não faz diferença. Ó. Não faz diferença. 030 é a mesma coisa que ter 30. Então, para montar um número de 3 algarismos, ele não pode começar com 0. O 0 pode estar no meio. O 0 pode estar no final. Poderia formar, por exemplo, 870. Só que não pode iniciar com 0. Então, a condição é não pode iniciar com 0. Nós temos no nosso sistema de numeração decimal 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu não posso começar com 0. Então, vai sobrar 9 possibilidades para o primeiro. Certo? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não posso começar com 0. Sobra 9 possibilidades. Só que o 0 pode estar no meio, como você já viu. Eu posso ter, por exemplo, o número 708. O 0 pode estar no meio. Então, aqui... Só que o número que eu já usei aqui, eu não posso usar aqui, porque ele diz que é algarismos distintos, ó, diferentes. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então, aqui vai sobrar só 9 possibilidades. Diminui uma, que foi o que eu usei aqui, mas aumenta uma que o 0 pode estar no meio. Aqui agora só vai poder ser 8, porque eu já usei 2 números. Já usei uma possibilidade ali, já usei outra. Então, aqui só vai poder ser 8 possibilidades. E aí é só multiplicar. 9 vezes 9 vezes 8. Multiplicando tudo, nós temos um total de 648. Teríamos aqui um total de 648 possibilidades. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Revisa a aula, assista novamente. Qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários que eu vou responder todas. E busque fazer vários e vários exercícios. É a melhor forma de você fixar, certo? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Na próxima aula vamos falar da continuação da análise combinatória, de arranjo e combinação. Beleza? Se você gostou da aula, deixa seu like, compartilha com os amigos e até a próxima. Valeu!